Opa. Agora conseguiu. Agora ficou vermelhinho gravando. Agora que começou a gravar. Boa noite a todos. Boa noite oficial para todos, né? Então a gente pega aí, a gente vai fazer a chamada, a Grace vai me ajudar aqui. Eu vou falando os nomes e ela vai marcando aqui, tá? Então vamos lá. É só hoje, tá, gente? É só hoje, não vai ter mais não. Chamada Meu amor, faz aqui. Então vamos lá. Ok. Isso. Então vamos começar com a Cíntia. O Ricardo Amorim. Edneia. A Ana. Edneia. Não é não. É Edneia ou Neia. Pô, às vezes a Ana. A Lídia. Okay. O Eduardo Pires. Okay. A Maria José. Ângela Maria. A Sandra. Sandra. Isso. A Silvia Helena. Okay. Olá. Olá, Carolina Souza. Querida. Carolina Castelo, né? Ednilson. Okay. Isso. O Marco, aí está escrito Marco Centro. Marilena. Marilena. FSS. Ou Marilene? Marilena. Tá. Patrícia Rocha. Tá. Vanessa Andrade. Okay. Felício. O outro Marcos. Marcos. Isso. Né? A Mari e o Reinaldo. Presente. Isso. O Oscar. Presente. Peraí, só um minutinho. Mariana. Que Bruno. Entendeu o que eu estou falando? Ele fala Mariana e fala assim, está escrito Bruno. Oscar. Aí eu fico doida. Oscar. Estou presente. Isso. A Vivi. Viviane. Só a letra V, Grace, lá. Tá. O Fred. Vou pegar a bateria ali para carregar aqui. O Castro, que está lá no final. Isabela. Isa. Maria José Sabastano. Cesarina. Então tem outra Maria José, Grace. Ok. Rosana Alves da Silva, pode estar. Rosana. Isso. Rosana ou Rosângela? Essa aí, é que está errado. É Rosana Alves. Aqui está Lica, mas aí não está Lica. Aí está, deixa eu lembrar. Dá licença. A Lica, qual é o nome da Lica? Eliane Rosana. Eliane. Isso. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Lica, Isso. né? Agora, a Déia e o... Você olhou aquela hora lá. Déia e Adriano. Tá. D, letra D. Daí não, vai ser outra Adriano. É Déia e Adriano, com D. Tá. Isso. E Davi, Leone. 31. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Só um minutinho. Material layout. Vamos colocar aqui. Ok, automático. Ok. Bom, alguém que eu não chamei aí? Ok. Então, nós vamos fazer a nossa prece. E hoje, como tem um aluno estreante, né, um novato na sala, nós vamos pedir a ele para fazer a prece para a gente, que é o nosso Castro, presidente do centro. Abre o seu som, por favor, aí, Castro. Castro, está me ouvindo? Castro.
Está me ouvindo? Seu som está fechado. Abriu. Ok. Eu vou fechar o meu, aí você pode fazer a prece para a gente, por favor. Vamos, então, com o coração cheio de alegria e de esperança, né? Que tenhamos um ano de muito aprendizado, de que a nossa maneira de entender possa ser ampliada, a nossa capacidade de amar, principalmente, né, através do estudo, e que ele possa ir incorporando aos poucos na nossa maneira de viver, como um código moral, como uma norma de vida a orientar os nossos passos. Que Jesus abençoe a todos os presentes, que possamos estar de mentes e de corações abertos para aproveitarmos o estudo dessa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ok, o recado sempre, né? Os microfones estão todos fechados. Se alguém quiser falar, abre para perguntar, alguma dúvida, mas tem que ficar fechado, porque aqui não aparece muito, mas quando a gente vai fazer edição, dá um chiado horrível, tá? Então, estou entendendo que está todo mundo fechado, estou vendo, tá. Ok. Bom, tem gente que está aqui que não veio na primeira aula, também tem gente que veio na primeira aula que não está aqui, mas a maioria estava na primeira aula e está aqui, tá? Na primeira aula, nós introduzimos, a Grace fez uma palestra de boas-vindas maravilhosa, falando para a gente da gratidão, da paz, da historinha do Paulo, né? Isso foi realmente assim, um presente. E depois a gente fez o quê? A introdução, explicando o que é esse curso básico 2, qual o propósito dele, o que a gente pretende com ele. A gente começou a falar um pouquinho sobre o conhecimento, né? Se vocês lembram, que o conhecimento, ele é, em geral, não adquirido pela grande maioria de nós, porque a gente sempre fica naquela fase difusa. Difusa quer dizer, a gente não segue em frente, a gente não tem garra, não tem pique para seguir em frente, para ter perseverança, paciência, de ouvir, de buscar, de aprender. Isso é uma realidade nossa. E depois nós falamos das outras fases, explicamos um pouquinho alguma coisa sobre os nossos objetivos, o porquê que nós temos o objetivo 1 e o objetivo 2. O objetivo 1, para quem não estava aqui, mas está no material que eu mandei. Quem não viu ainda, depois pode abrir o material em PowerPoint, está tudo lá, está marcado a primeira aula, vai até aqui, agora começa a segunda aula, a gente não sabe até onde vai a segunda aula, a gente trava e começa a terceira aula, e é assim que a gente vai trabalhando, tá? Mas lá, a gente explica a questão dos objetivos que nós temos. Esses objetivos nós puxamos da Federação Espírita Brasileira. O curso avançado da Federação Espírita Brasileira tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é dar um aprofundamento nas obras básicas de Kardec, e o segundo é o desenvolvimento do ser humano, ou do espírita, né? Um desenvolvimento humano. Então, esses são os 2 objetivos que nós vamos trabalhar. E a gente vai falar um pouquinho disso. Começamos a falar um pouquinho disso, mas vamos falar assim, olha, nesse objetivo 1 a gente pretende tratar disso, no objetivo 2 a gente pretende tratar daquilo, e hoje a gente vai falar um pouco. Mas antes de entrar nesse assunto, quem viu o meu e-mail que eu mandei, eu expliquei no e-mail que os primeiros 20 minutos nosso aqui era para a gente falar um pouquinho dos vídeos que eu passei para vocês no e-mail, e no WhatsApp. Muitas pessoas responderam, eu já vi aqui esse vídeo, tem pessoas que até colocou o vídeo no WhatsApp para pessoas ter certeza, né? E por que os vídeos? Né? Os vídeos, eles são uma parte fundamental da nossa aula? Não é parte fundamental. Só que é assim, você está estudando num curso, aí o professor fala assim, olha, esse assunto que eu estou falando tem um livro que fala muito disso aqui. Ou tem um vídeo que fala bastante disso aqui. Você faz a opção de olhar e aprender um pouco,
e de alargar a sua percepção daquele assunto. Aquilo pode te facilitar compreender o que está sendo discutido em aula, como nós estamos aqui, ou não. Você pode optar, não, vou seguir na aula. É cada um, tá? E aí, mas vocês nunca vão tirar da cabeça uma coisa: conhecimento difuso, né? Conhecimento analítico e conhecimento de síntese. Isso vocês não podem esquecer. O conhecimento difuso somos nós quando vamos para uma aula, ou para uma palestra, ou pegamos um livro para ler, e fazemos aquilo meio automático, né? Meio hábito, meio que acelerado, sem prestar muita atenção, sem foco. Foco é a coisa mais importante de aprendizado, né? Sem foco. Quando a gente não tem foco, significa que a gente está focalizando em várias coisas diferentes. O nosso processo de aprendizado é muito pequeno. Então, quando a gente fala de conhecimento difuso, significa, na verdade, não é um conhecimento. É como se fosse assim, ó, passei por esse material, acho que tem isso aqui, mas você não sabe bem do que se trata. Né? Às vezes a gente faz isso, às vezes, depende. Até eu mesmo faço, dependendo do livro, eu bato o olho, dou uma olhada nas partes, dou uma olhada nos capítulos, falo, esse livro aqui não me interessa muito, ele está repetindo muito esse assunto aqui, ok, tudo bem. Mas, no geral, quando você entra num curso dentro de uma casa espírita, e a maioria de vocês fez o curso com o Newton Básico 1, você entra para aprender alguma coisa. Você não está lá de turista, você não está lá para se divertir. Não tem isso, né, na casa espírita. Mas se você se divertir, eu vou lá para estudar. Então, você deve buscar aprender aquilo. Nós estamos aqui num curso de Espiritismo Básico 2, que vai falar de coisas básicas, mas ele avança um pouco mais. Ele vai um pouco além, né, porque ele entra um pouco na essência da doutrina. Então, na essência da doutrina. Se nós queremos compreender um pouco isso, nós precisamos começar também a buscar, né, esse querer entender, querer compreender. Isso é parte da nossa vida. Então, eu passei para vocês 2 vídeos. Um vídeo, ele tem uma finalidade e o outro tem outra finalidade. Os dois têm finalidades que têm tudo a ver com esse início do nosso trabalho. O primeiro fala dos sobreviventes quase humanos e o segundo fala da nossa missão aqui no planeta, nesse estágio evolutivo que nós estamos. O que significa a gente ver naquele vídeo sobreviventes quase humanos? Significa a gente pôr o pé no chão. Era importante a gente ver esse vídeo no começo do nosso trabalho para a gente pôr o pé no chão. Gente, quando a gente põe o pé no chão, a gente compreende a nossa realidade. Fica mais fácil a gente entender a vida. E uma coisa muito maravilhosa é a oportunidade de nós sermos espíritas reencarnacionistas. Porque isso muda a nossa visão de vida. Não quer dizer que muda a gente. Né? Mudar a gente mesmo é uma coisa um pouco diferente, é um pouco mais elaborado. Mas muda a nossa visão de vida. A nossa visão de vida é o começo da mudança, se nós quisermos. Então, ser reencarnacionista abre um leque de visão imenso. E eu digo isso para vocês, que sou espírita há mais de 40 anos, e eu sou um cara que gosta de estudar, pesquisar, estudo filosofia, estudo espiritualismo oriental. Eu vou me buscando. E ainda não encontrei nada melhor que o espiritismo na minha vida. Mas é claro que tem coisas que complementam, que agregam e que são importantes. Então, quando eu digo tudo isso para vocês, o objetivo é o seguinte, olha, não tem como a gente cumprir a nossa missão aqui no planeta, e para quem viu o vídeo sabe que a nossa missão aqui no planeta é aprender. No nível que nós estamos, existem várias coisas que nós devemos fazer. Nós devemos praticar a caridade, nós devemos buscar amar o próximo, nós devemos ser tolerantes, tudo isso. Mas tudo isso são coisas que nós vamos conquistando com muito, muito tempo. O primeiro estágio é aprender. E aí você fala, mas onde está escrito isso? Está escrito num livro, né, ditado pelo Espírito de Verdade, onde ele diz, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso significa que tem que existir amor no nível nosso de amor. Isso é coisa que nós vamos entender lá mais para frente, esses níveis e densificações do amor. E o instruí-vos é o que nós vamos fazer melhor aqui, porque esse instruí-vos é aprender, é estudar e é buscar. Gente, eu quis entrar um pouquinho aqui na fala do Ruela, pelo seguinte, parece até brincadeira, mas não é. Eu trabalho, convivo com muitas pessoas, tudo, e eu não é
não foi nenhuma, nem duas vezes, que quando eu usei esse termo sobre que nós somos sobreviventes quase humanos, e de ter pessoas de ter ficado meio chocado, tipo, nossa, que é isso, como se estivéssemos subestimando, ou nós subestimando, né? Falar, não, nós somos seres humanos, né? A ponto de pessoas falar assim, não, eu tenho certeza, quando eu morrer, eu vou para o céu, porque não deseja mal a quase ninguém, como diz o Lulu Santos, né? Não faz coisas assim, muito ruins, né? Faz coisas naturais entre nós seres humanos, né? Mas muitas pessoas não têm essa concepção de que realmente nós somos sobreviventes. Então, não no sentido pejorativo, estamos nos subestimando. Não, é bom a gente ter essa consciência para que a gente também não se superestime e se acomode. Porque se a gente pensar, não, eu estou bem, eu trabalho, não desejo mal a ninguém, não roubo, não mato, né? Então eu estou bem. Então, às vezes, isso trava a nossa evolução, o nosso olhar, a nossa percepção de olhar o próximo e olhar para nós mesmos com mais respeito e se sentir estimulado a melhorar, a perceber que nós temos muito ainda que melhorar, né? Então, é só esclarecer nesse termo de sobrevivente quase humanos. Então, que realmente nós estamos chegando lá. E, se Deus quiser, nós todos iremos nos encontrar já como humanos, né? E lembra quando nós estudávamos, né? Lá no comecinho, né? Então, é isso, gente. Eu quis falar isso porque não é raro eu ouço isso até com frequência de pessoas que ficam chateadas quando a gente fala que nós somos sobreviventes quase humanos. Muitas pessoas não aceitam isso. Eu estou vendo uma mãozinha levantada aqui. Cíntia, é isso mesmo? Você, por acaso, foi engano? Mas é a mãozinha levantada, normalmente quer falar alguma coisa. Não quero falar nada, não. Acho que foi engano. Tá bom. Ok. Vou tirar ela daqui. Gente, mas e quando quiser falar, só abrir o verdinho, aqui não tem regra. É claro. Eu só estou falando que existe essa opção no sistema, e eu vi a mãozinha levantada e falei, será que ela já entendeu esse negocinho? Que legal. Mas vamos lá. Por que eu entrei nesse ponto? Porque eu estou falando, eu saio às vezes de cenas, vê que eu fico aqui do ladinho, né? E quando eu quero falar, eu venho e chego aqui. Então é isso. Nós estamos aqui no bate-papo, né? Todos nós interagindo. É até legal isso, quando as pessoas falam, que assim, a dúvida de um, de repente, é de muitos outros. E a fala de um esclarece também a muitos outros. É isso mesmo. Bom, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque como eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de ler, de pesquisar, eu pesquiso tudo, um pouco. Então eu vou nos materialistas, vou nos filósofos que são materialistas, vou nos filósofos que são estoicos, os platônicos, e vou embora. Mas, e budismo, e aí vai. Eu não sou um profundo conhecedor de tudo, mas eu busco um pouco de tudo. E esses dias eu estava pesquisando, há uns 6 meses atrás, eu estava pesquisando sobre um material que era importante para o final da aula da turma passada. E achei um material muito interessante de um autor brasileiro que vende muito livro e muitas das pessoas conhecem, que é Augusto Cury. Eu nunca tive muito interesse de ler os livros dele, porque eu conheço um pouco a história dele. Falei, não vai. Mas eu resolvi, peguei 2 livros dele, falei, esse assunto me interessa, e foi. E realmente muito bom. Mas me deu uma tristeza que deu vontade de ligar para ele e falar, pelo amor de Deus, seja reencarnacionista, porque a sua visão vai aumentar, vai alargar de uma forma assustadora. Então, assim, o reencarnacionista, se ele quiser, ele tem uma visão da vida extremamente alargada, de conhecimento, de aprendizado, de visão. Isso é muito importante. E nós, quando botamos esse vídeo Sobreviventes Quase Humanos, que é o primeiro vídeo do nosso trabalho, que nós começamos a fazer há uns 4 anos atrás, esse é o primeiro, e o primeiro é o contexto.
Então, o que é esse vídeo? Eu não vou falar do vídeo aqui, tá? Não é esse o objetivo. Esse vídeo ele quer complementar um assunto de uma forma detalhada, sem se prender ao espiritismo, sendo espiritualista, filosófico, mas não fere o espiritismo. Isso é muito importante, e não fere o evangelho. E aí, quando você olha aquele vídeo, você tem uma visão um pouco mais alargada do que representa pé no chão. E Kardec também falou isso, né? Não com esses termos, mas ele disse o nível espiritual que nós somos, que classe, que ordem, onde nós estamos. Também não é... Vocês já estudaram isso com o Newton, né? Então, assim, é a visão da nossa condição, onde nós estamos como humanidade, onde nós estamos com o planeta, os seres que vivem aqui, onde estão, tá? Então, esse era o objetivo do vídeo Sobreviventes Quase Humanos. E as pessoas que ficaram com alguma dúvida do vídeo, não entenderam, não compreenderam, não aceitam determinados pontos de vista, nós temos o WhatsApp e temos o e-mail, que a gente pode conversar sem problema algum. Ok. E o segundo vídeo? O segundo vídeo ele fala da nossa missão. Qual é a missão de um espírito que não é um missionário, não é um espírito de luz, não é espírito, não é um Divaldo, não é Jesus, não é nada disso. Somos nós. A não ser que tenha alguém aqui nesse nível, e eu não posso dizer que sim nem que não, mas somos nós. Vamos ver assim, a turma da geral, a turma da... assim, nós não temos uma missão de fazer algo grandioso, não, e nem esperam isso da gente. O que esperam da gente é a nossa capacidade. A nossa capacidade é aquilo que nós devemos fazer. Em geral, a gente faz aquém da capacidade, a gente sabe que os livros espíritas falam muito isso. Mas a nossa condição é de aprender, né? Então, o Espírito de Verdade fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, tá as duas coisas ali. Significa que nós precisamos aprender. E para aprender, quem viu o vídeo entendeu o que significa aprender. E quem viu o vídeo também viu o que significa o looping, né? Quem não viu o vídeo precisa ver. É bom ver, né, porque vai acrescentar alguma coisa. Mas nós não vamos falar mais dos vídeos aqui. Agora nós vamos entrar na nossa apresentação. E, de novo, enquanto eu estou apresentando, eu vou tentar falar devagar. Interrompam qualquer dúvida, não se preocupem. Aqui a gente fala, pergunta, questiona sem problema algum. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para a gente passar para a apresentação? Ruela, Pois não. em relação ao vídeo, quando você fala a respeito do looping, eu posso entender que seria as reencarnações que a gente tem, que vai ficando nesse círculo sem progredir, sem evoluir? Também as reencarnações, mas vamos pensar numa vida só. Você está certinha, que é o que o budismo fala da samsara, né? Que fica rodando, girando, 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 sem parar. Mas se você olhar para uma vida, porque se a gente pensa em reencarnações, a nossa cabeça vai e não fecha o circuito, né? Vamos pensar na vida. Na vida hoje, a nossa vida hoje, como nós estamos. Na nossa vida hoje, como nós estamos, a gente vive num looping. O que é o nosso looping? Então, você acorda, você faz as mesmas coisas no automático, às vezes você sai para trabalhar, meio que no automático, e assim vai. E dorme, vai, às vezes faz uma coisa diferente aqui e ali. Mas, a nível mental, eu não vou dizer nem a nível espiritual, que aí é um pouco acima, mas a nível mental, a gente não está desperto. A gente está querendo e gostando de viver no comodismo do automatismo, dos hábitos, né? Do automatismo e dos hábitos. Isso é cômodo, porque a gente viveu milhares, centenas de milhares de anos, se a gente for pegar o irracional, milhões de anos, no automático, nos hábitos. Então, a gente não quer desprezar isso. A nossa mente quer isso, ela quer repetição. E para a gente vencer esse processo de repetição, de looping, é necessário um esforço adicional da razão, que é o que nós temos, que nós entramos, né, no processo da razão. Então, nós temos um esforço adicional para fazer. Você está certa,
Porque os espíritos falam que o nosso processo de crescimento de uma encarnação para outra é muito pequeno, com raríssimas exceções. Tem alguns que falam que é como se fosse um fio de gilete. Isso não é para desanimar, é para animar, né? Então, você está certo. Mas eu queria focar na vida atual. O nosso looping de automatismos, né? E o que o automatismo faz? Ele traz um conforto e traz uma tristeza. Ele traz um conforto de você não gastar muita energia, e traz uma tristeza porque deu um vazio, né? Sabe aquele vazio? A pessoa fala, eu queria viver no campo, né? Uma cachoeira, aí ele vai, fica feliz, mas isso não resolve. É uma questão de tempo, vai vir uma tristeza, uma necessidade da alma de fazer algo. Ele pode viver lá e estar fazendo algo, perfeito, mas eu estou dizendo naqueles casos que a pessoa pensa assim, eu vou descansar, vou balançar na rede, e vou comer fruta. E sabe aquelas coisas, tudo do exterior, que no final das contas, serve por um tempo, depois não serve mais. Né? A nossa vida é muito assim, as coisas servem por um tempo, depois não servem mais, porque a gente não vai na essência. É como se estivesse sempre faltando alguma coisa, não é? A repetição é tão grande que se torna aquele vazio, está faltando alguma coisa na vida da gente. Então, Silvia, isso... A gente repete, né? Oi? De tanto que a gente repete os mesmos hábitos, as mesmas coisas, todos os dias, todos os anos, e sem alterar. Então, alguns filósofos dizem, estudiosos dizem que nós somos meios seres, nós não somos completos, estamos vazios, tem metade, está faltando alguma coisa muito grande para acontecer na nossa vida. Eu lhe digo, se nós somos sobreviventes quase humanos, está faltando muita coisa mesmo. Cíntia, quer falar? Não? É que tá... ok. Não, não é mãozinha, agora o microfone é aberto. Tudo bem. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui hoje. Ele tá com vontade própria aqui. Ele está ligando as coisas sozinho. Você está sinalizando que você precisa falar. Eu também acho. Dar a sua contribuição opinião iluminada, Cíntia. Gente, alguém mais para a gente começar, então? Eu sei que chegaram aí umas 2 ou 3 pessoas. Pega o papel de presença, por favor. Quem chegou depois que já tínhamos feito a chamada de presença, só falar o nome aqui, por favor, que eu vou marcar. Eu acho que tem alguém aí que é FoxBR. É Fábio. Fábio Henrique. Fábio Henrique. Okay. Tem mais gente, acho que uns 2 ou 3. Quem? Ok. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos começar a apresentar aqui. Vocês estão vendo a tela? Um só vendo, o que significa que os outros também estão. Sim. Ok. Nós viemos até aqui, tá? Onde nós falamos das chaves doutrinárias, né? Por que a gente fala da essência da doutrina? Então, a essência da doutrina está, claro, na lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A essência da doutrina está quando ele fala dos bons espíritos, verdadeiro espírita. A essência da doutrina está no amai-vos e instruí-vos. A essência da doutrina está muito profundamente na questão 895, que fala de interesse pessoal, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo, onde estão registradas as leis divinas, e o capítulo 12 do livro das leis morais, que a gente vai estudar muito esse capítulo todo, que fala da perfeição moral. Então, aqui nós estamos falando da essência. Então, nós vamos falar, sim, das chaves doutrinárias, né, que está lá em cima, mas nós vamos aprofundar no item 2, que é a essência, ok? Muito bem. Então, hoje aqui a gente começa a nossa aula, e a gente aqui fala assim, aula 1, aula 2. Aula 1, aula 2 não significa que é a primeira aula ou a segunda. Significa que a aula 1 pode ter várias aulas dentro da aula 1, é o tema 1. A aula 2 é um outro tema que nós podemos ter várias aulas. Então, vocês vão ver aí que a aula 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas. A aula 2, 2 aulas. Essa ordem pode mudar,
ok? Nós já fizemos a introdução e apresentação do programa de boas-vindas que a Grace trouxe para a gente. Falamos um pouco do conhecimento, né? Condição atual da humanidade, necessidade da evolução, para Platão e Kardec, nós vamos falar. Discussão do vídeo sobrevivente quase humano, sobre onde estamos, e a escala espírita, isso tudo nós acabamos de falar, né? Não é objetivo aqui discutir os vídeos são complementos, ok? Nós vamos falar um pouco também, dentro desse aspecto, a questão da evolução, Kardec e Platão, o que eles têm em comum. Vamos falar da visão do mundo, mito da caverna. E vamos discutir outros vídeos. E assim nós vamos, tá? Então, aqui tem, mais ou menos, eu não vou passar tudo, vocês vão ler isso em casa, e se tiver dúvida, me fala. Devagar, nós vamos seguindo com tudo isso. Nós temos aqui questão da doutrina, que é o controle universal, segundo a doutrina espírita. Tem as contradições ditadas por os espíritos e Kardec, tem as contradições das comunicações, que nós vamos falar, é importante, porque muitas pessoas que estão aqui no curso básico 2, depois querem fazer o mediúnico, e entender essa questão das contradições é fundamental, ok? Nós vamos ter aí também, na aula 4, que não é a quarta aula, tá? Só para entender o assunto 4, introdução e resumo da doutrina dos espíritos. Nós vamos falar um pouquinho da introdução da Gênesis, do Evangelho, conhecer um pouquinho as introduções. Vamos falar do perispírito. Aí, quando a gente falar de perispírito, nós vamos abranger a parte de saúde e doenças, né? Perispírito, nós vamos entrar nele superficialmente, não vamos entrar profundamente. Aí tem vídeo sobre saúde e doença. E aí, mais no final, nós vamos entrar, como a gente estiver mais ou menos lá em agosto, por aí, nós vamos estar falando do livro 3, As Leis Morais. A gente estuda, nesse curso básico 2, todo o livro 3, tá? Todo ele, de ponta a ponta. A gente estuda as leis e a gente tem uma matriz que linka as leis morais do livro dos Espíritos com as passagens do Evangelho. Então, a gente vai relacionando. A gente vai estudando assim, é muito interessante, tá? A gente vai ter todo esse material. A gente fecha o estudo do livro 3, lá no final do curso, faltando 2, 3 meses para fechar o curso, estudando o capítulo 12. O capítulo 12 é o final do livro 3, e ele é perfeição moral. E quando a gente entra em perfeição moral, a gente vai falar de autoconhecimento, que somos nós, o que é a nossa mente. A gente vai fazer um mergulho na nossa mente, discutir um pouco todo esse aspecto de consciência, as ferramentas que existem para modificar. Então, é um assunto bastante interessante. Então, é mais ou menos esse processo que nós vamos usar daqui até o fim do ano. Vocês falam assim, mas só isso até o fim do ano? Aqui tem muita coisa mesmo. Ok? Muito bem. Quando a gente fala de essência, e de novo eu vou dizer, quem quiser interromper, perguntar, questionar, por favor. Quando a gente fala de essência da doutrina, a gente precisa compreender que o Kardec, quando ele trabalhou nesse quebra-cabeça, né, que é codificador, é um quebra-cabeça muito interessante, né? Porque ele faz umas amarrações que tem hora que a gente se assusta de ver a capacidade que ele tinha de linkar uma parte do Evangelho com outra no mesmo lugar, e tem tudo a ver. Então, quando a gente fala que ele codificou uma filosofia, religião e ciência, inovando totalmente, revolucionário, né? A gente sabe da história que os livros foram queimados, que foi uma confusão naquela época, né? Porque falar de mundo espiritual, falar de mediúnico, que há pouco tempo aí, do passado deles, aí, eles queimavam as bruxas, aquela história toda. Imagina o burburinho que deu, que a gente não tem ideia naquela época. Mas a gente pode estudar todos os livros espíritas, todos, os 5, vamos falar assim, os 5 livros espíritas, né? Estudar, linkar, entender, compreender razoavelmente bem, mas a gente tem que entender uma coisa que Kardec fala, porque é fundamental para o espírita. É quando ele fala como é que você reconhece o verdadeiro espírita. E quando Kardec fala isso, com tudo que ele fez dentro da doutrina, com todo o trabalho que ele fez, filosófico, científico,
de metodologia. Ele era um cientista, ele era um professor, e não era qualquer professor, não. Então, ele tinha uma metodologia, e nós vamos entender a metodologia de Kardec lá na frente. Nós vamos discutir essa metodologia, isso faz parte da nossa grade também. Mas quando você pensa assim, olha, uma pessoa que era cientista, um grande professor, um mestre, escreveu obras de didática incríveis, aluno de Pestalozzi, que era um espírito, né? Não vou dizer porque Kardec também, mas quando ele faz tudo isso, e depois ele entra no processo de codificação do Espiritismo, e você fala de cientista, e tudo que ele fez dentro da doutrina cientificamente, metodológico, mas ele não esqueceu de uma coisa que é a coisa mais importante. É quando você começa a fazer alguma coisa na vida, um estudo, um trabalho, você tem que entender qual o objetivo essencial daquilo. Senão você corre o risco de trabalhar a vida inteira automaticamente e não se dá o direito de perceber qual é a essência daquilo que você faz. Porque na vida tem muitas profissões. Você tem um médico, você tem um engenheiro, você tem um professor, você tem um psicólogo, bom, tem um monte. Tem esteticista, tem de tudo. Mas em qualquer profissão que você venha a exercer, existe algo que é essencial, que você não pode deixar de encontrar. Isso é muito importante. Isso a gente fala no vídeo 2. Quem lembra do vídeo 2 o que é aprender, vai entender o que eu estou falando. E o Kardec fez questão de colocar, dentro da doutrina espírita, um chamamento extremamente forte para o espírita. Para o espírita. Por quê? Ora, muito simples. Você imagina você chegando aí há 150, 160 anos atrás e lançando no mercado 5 livros que falam de coisas totalmente revolucionárias, que falam de coisas científicas, filosóficas, com uma profundidade, e uma profundidade tão grande que a maioria das pessoas não compreenderam e às vezes nem compreendem até hoje. Mas se você não colocar a essência daquilo, você pode fazer com que as pessoas se percam na intelectualidade daquilo e nunca encontrem a razão do porquê. Porque a essência é a razão, é o porquê. Então Kardec fala muito claramente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em se transformar e domar suas más inclinações. Ponto. Isso é essência. Isso é essência, isso é interior, isso é o verdadeiro aprendizado. Isto bastaria para ser espírita. Não precisaria ler os livros, não precisaria participar de palestras, ir no centro, não. Só que a gente não tem essa capacidade de fazer esforço em se transformar e domar suas más inclinações sem se instruir. Olha que interessante, porque o Espírito da Verdade vem e fala: amai-vos e instruí-vos. Ou seja, para você ser um verdadeiro espírita, você tem que se instruir, porque você não vai conseguir se transformar e domar suas más inclinações sem aprendizado, sem instrução. Eu sempre dou o exemplo do GPS, né? Um GPS te diz, se você quer saber para onde vai, ele te diz. Mas por que ele diz? Porque ele sabe onde você está. Então, ele tem 2 pontos aí, eles são 3, mas vamos falar, são 2 pontos, onde você está e para onde você quer ir. E assim é o processo de transformação do espírita. Ele tem que saber para onde ele vai, e tem que saber onde está. E aí é a instrução. É o que nós vamos fazer aqui nesse ano, é aprender sobre nós. Isso no nível 2, que é o nosso objetivo 2. Ainda eu tenho aqui, fora do Espiritismo, alguma coisa muito interessante do passado, de 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, 7, não tem uma idade para isso, né? Ele diz assim: aqueles que cantam e vivem para os livros sagrados, mas não saboreiam os seus conteúdos, são como um alimento que não partilha de seu próprio sabor, o Taragita. Taragita e Bhagavad Gita tem tudo a ver com o Mahabharata, né? Coisa de 5, 6 mil anos atrás. Agora, quando você lê essa frase e lê a frase de cima, palavras completamente diferentes, cultura completamente diferente, mas falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa.
Ele está dizendo, os livros sagrados, a pessoa lê, conhece tudo, sabe de tudo, mas ele não saboreia a essência, não sabe de nada. É isso que ele está dizendo. E aí vamos um pouco mais, vamos em Jesus, né? Porque nós estamos falando da forma e da essência. Agora vamos aprofundar um pouco na mente. Porque às vezes as pessoas leem Jesus e não compreendem a capacidade que ele tem traduzida para os dias atuais. Então, quando Jesus fala assim, em Mateus, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Forma e essência. Né? O que Jesus está dizendo para nós? Existe uma coisa chamada ação, existe uma coisa chamada pensamento, existe uma coisa chamada essência. Coração e essência. E Jesus está dizendo, não tem ação, não tem às vezes nem o pensamento, mas e a essência? Né? É a essência. Então, quando alguém olha, só olha, e o pensamento vem, significa que a essência está corrompida. O que quer dizer tudo isso junto? É simples. A forma é importante, o exterior é importante, mas nada é mais importante que o interior, que é a essência. O verdadeiro aprendizado é o aprendizado da essência. O aprendizado da forma se vai. O aprendizado da forma é o intelecto. Ele vai ser substituído por alguma coisa muito mais profunda, se a gente deixar. Então, aqui nós estamos falando de essência, a essência da doutrina espírita. Muito bem. Vamos entrar aqui numa coisa. Eu não gostaria que vocês se assustassem com o que eu vou mostrar aqui, não é para se assustar. Vocês vão ver que lá no final do ano, a maioria do que nós vamos mostrar aqui, nós vamos ter aprendido, ou pelo menos ter entendido, e é muito interessante. Mas eu quero mostrar de todos os assuntos que nós vamos falar até o fim do ano aqui, no nível 2, que é o desenvolvimento humano. Nós vamos falar do medo, o que é o medo, explicar por que o medo é tão importante na nossa vida, como que a gente faz para trabalhar com medo. Às vezes a gente não se dá conta porque a gente pensa que o medo é ter medo das coisas, né? Tem medo do fogo, tem medo do mar revolto, tem medo de assalto, tem medo de morrer, tem medo do coronavírus, é isso aí. São medos, às vezes, que são saudáveis no sentido de proteção da integridade. O medo que nós estamos falando aqui é outro. E nós vamos falar sobre ele, ok? Nós vamos falar sobre estabilidade e equilíbrio, né? O que significa isso na vida, quando você está conversando com a vida, que a vida conversa com a gente. Estabilidade e equilíbrio. O que significa isso no nosso diálogo com a vida? Nós vamos falar sobre o ego, né? O que é, como que funciona esse processo do ego. É um processo que ele precisa transformar, evoluir, ele precisa assumir a posição dele, ele está na posição errada, nós vamos conversar sobre isso. Discernimento, aprender o que significa discernimento, como isso é importante na nossa vida, como isso faz um marco de mudança na nossa evolução. Nós vamos falar sobre justiça e injustiça. A nossa compreensão de justiça e injustiça, em geral, é totalmente deturpada, né? Quem trabalhou muito em reunião mediúnica sabe muito bem que se grita muito por isso, justiça, justiça, né? Então, a gente precisa compreender isso daqui. Nós vamos falar sobre interesse pessoal. Olha lá atrás que nós mostramos para vocês a questão 895. O que representa interesse pessoal? Né? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o conhecimento. Já começamos, mas isso vai seguir em frente com a gente aqui por um bom tempo, essa questão do conhecimento. Vamos falar de valores e educação. Valores e educação é a base da sociedade. A nossa educação é uma educação de formalização, de tijolinhos, de formar. E ela é assim há mais de 200 anos. E continua assim, com raríssimas exceções. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar de egoísmo e orgulho, não tem como não falar, né? O ser humano. O que é o ser humano? A gente não sabe. Como é que o ser humano é dividido? Quais são os potenciais?
Quais são as coisas que compõem o ser humano? Vamos falar disso. Vamos falar de inteligência, né? A gente vai falar tudo isso com base espiritualista e filosófica. Então, inteligência é uma coisa que a gente confunde demais. Nós vamos conversar sobre isso. Arquétipos divinos, o que são? O bem e mal, a nossa compreensão de bem e mal, doenças e cura, vida, personalidade, identidade. Pronto. Não assustei ninguém, eu tenho certeza. Esses são assuntos que nós vamos levar no item 2, tá? Item 2, que é o desenvolvimento humano, ok? No item 1, nós vamos falar muito da metodologia de Kardec, nós vamos falar dos 5 livros na parte de introdução, que explica os livros, vamos falar da controle universal, vamos falar das contribuições, e vamos estudar todo o livro 3 do Livro dos Espíritos, todo ele. E vamos falar um pouco mais de mediunidade, de perispírito, vamos dar uma viajadinha nisso aí. Ok? Ok. Aí a gente para aqui. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. A gente para aqui para falar dessa questão 895. Eu gostaria que vocês nunca esquecessem dessa questão. Ela é a questão que marca o divisor de água entre espíritos que são ainda que reencarnam, não por missão, mas que reencarnam com necessidade, e não estou falando só de sobreviventes, tá? Estou falando de humanos também, que definem claramente espíritos que estão lá em cima, isso é só pedagógico, tá, gente? Que estão embaixo. Ou seja, mesmo que nós vençamos egoísmo, vençamos orgulho, nos tornamos humanos, vivemos num planeta de regeneração, um planeta acima de regeneração, ainda pode ser que esse divisor de água não foi atingido. O que é esse divisor de água? E por que ele é uma chave de ouro? Porque ele delimita um momento em nossa vida que nós vamos migrar para um outro nível. O que é que ele fala? O Kardec pergunta aos espíritos. Vocês podem buscar a questão 895 lá depois. Não precisa. O que ele fala? Questão 895, ele faz uma pergunta e a resposta. E resumindo Kardec pergunta, além de todos os defeitos do egoísmo, do orgulho, de tudo isso que a gente conhece, além disso, o que delimita exatamente os espíritos superiores de nós? A resposta é simples. Interesse pessoal. Às vezes, quando a gente fala isso, a pessoa confunde isso com egoísmo. Não é. É muito mais profundo. Egoísmo é uma coisa, não vou dizer para todos, mas numa boa parte das pessoas, perceptível. A pessoa percebe algumas ações que ela está tomando que é egoísmo. Não são para todos, para algumas pessoas. O interesse pessoal, de jeito nenhum, porque o interesse pessoal, ele faz parte da nossa vida. Nós não conseguimos viver sem ele, porque nós somos sobreviventes quase humanos, nós lutamos pela sobrevivência. Interesse pessoal. Mas ele é uma chave, ele é um marco divisor, né, entre nós e os espíritos superiores. E ele nós temos que carregar sempre em nossa mente, mirando no alto. Nós temos que aprender, é a nossa missão, mas nós temos que mirar no alto. Nós não temos que ficar mirando, amanhã... Não, a gente tem que estar sempre olhando. Jesus veio e jogou para nós a coisa mais profunda que existe, que é o amor. A gente não entende isso até hoje, mas nós temos que estar com isso na cabeça. Nós temos que aprender a amar, temos que aprender o que é o amor, temos que saber o que é amor. Então, mirando no alto na questão 895. Ok, tá aí, ó. Essa é a pergunta, essa é a resposta, eu não vou ler. Depois vocês leiam em casa, com calma. Mas tá aí, o interesse pessoal. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Pode fazer. Eu vou dar alguns exemplos aqui, se a pessoa tiver dúvida. Existe um livro chamado Bhagavad Gita. É muito interessante. É um livro que eu falei de 5.000, 6.000, sei lá quantos mil anos atrás. E tem uma parte dele que ele diz assim, o ser
precisa aprender que ele tem o direito de ter o dever de fazer as coisas corretas. Olha como ele fala, tem o direito de ter o dever de fazer as coisas corretas, mas não tem o direito de usufruir dos resultados. Isso não serve para nós, a gente não cabe isso na nossa cabeça. Eu faço as coisas porque eu quero resultado, eu quero ter as coisas de volta, eu quero ter pagamento, eu quero... É a nossa vida de sobrevivente. Mas o que esse Bhagavad Gita está falando para nós? Né? Você tem o direito de ter o dever de fazer as coisas certas. Já começa mudando a história, falando que é um direito. Já coloca lá em cima, o dever de fazer as coisas certas é um direito que você tem. Não é um dever, é um direito. Mas você não tem o direito de usufruir dos resultados. O interesse pessoal, ele navega mais ou menos nessa mesma praia. Não é egoísmo. Egoísmo é do nosso nível um pouco acima até. O interesse pessoal é um nível muito alto. O interesse pessoal é quando Paulo diz: não sou eu que vive, mas é ele que vive em mim. É quando Jesus fala: eu e o Pai somos um. Ou seja, o Pai faz o que quer. É quando você se entrega sem nenhum interesse mínimo. Isso não é uma coisa que você quer, é uma coisa que acontece. O interesse pessoal é algo que existe em nossas vidas e vai existir ainda por milhões de anos. Mas por que ele está aqui? Por que o amor está aqui, então, que é muito mais elevado? Porque a gente precisa saber disso. Nós somos espíritos que pensam. E quem sabe algum de nós não pode dar um salto, né? Por muitas coisas maravilhosas que faz na vida. Mas o interesse pessoal é algo que o espírito se liberou completamente de qualquer desejo de recompensa. E vocês veem como é interessante? A maioria dos livros, até espiritualistas, a própria Bíblia, o Evangelho, ele sempre coloca para nós algum tipo de recompensa. Por quê? Porque sabe que no nosso nível não tem outra maneira. Mas o interesse pessoal que está colocado aqui é um nível muito elevado. É além de esperar qualquer tipo de recompensa. Não há necessidade de recompensa. Você já está na recompensa, você já vive a felicidade. Quando você não tem interesse pessoal, você já está na paz, está na luz, está na felicidade completa. Acabou. Né? A gente vai entender um pouco melhor isso mais lá no final do curso, quando a gente estudar um pouquinho sobre a criação e a evolução e a mente humana. Mas isso é mais no final. Mas, por enquanto, aqui... Você quer falar? Então, espera um pouquinho. A Grace quer falar, deixa eu colocar aqui, só um minuto. Deixa eu colocar. Não, deixa eu colocar aqui. Espera aí. Vou colocar aqui só um minutinho para a apresentação. Ok. Se alguém quiser aproveitar que eu parei a apresentação um pouquinho para falar, tirar uma dúvida, a Grace quer falar alguma coisa. Então, gente, essa questão de interesse pessoal é uma coisa que, quando eu li essa pergunta, quando eu li com mais profundidade o livro dos Espíritos, me chamou muita atenção, porque, sendo muito sincera, tenho humildemente admitindo para vocês, eu sempre gostei muito, eu gosto muito de gente, então gosto de fazer as coisas para as pessoas, e sempre me julgava assim, eu faço porque por amor, não tenho interesse, sem ter interesse pessoal. E quando Kardec coloca essa questão, que se divisou entre um espírito já humano mais elevado, um ser mais elevado, e nós, que a diferença crucial, fundamental no interesse pessoal, aí caiu a minha ficha, que realmente, que o quanto a nós ainda está dentro de nós o interesse pessoal, nem que seja quando nós fazemos alguma coisa com as melhores intenções, né? Sem querer ter remuneração, né? Naquela questão de fazer com a mão direita, sem a esquerda vir, quando a gente cumpre todas essas coisas, mas no fundo ainda fica aquela
aquela sensação, né? Eu estou ajudando alguém, eu fiz alguma coisa de bom, legal, né? E isso é aonde que um espírito já mais elevado já não, ele simplesmente faz porque faz e nem percebe que fez. Então, até posso contar uma história? Não. Pode, se for curto, então, olha, pode. Vai retratar bem. O pessoal do ano passado vai lembrar a questão desse divisor de interesse pessoal. Tem uma lenda desses contos indianos que diz que tinha um filósofo que tinha 2 estudantes, 2 discípulos, 2 rapazinhos muito dedicados, né? E chegou um ponto desses 2 rapazinhos estarem tão dedicado, tão se comprometido na questão filosófica do aperfeiçoamento moral, intelectual, que o filósofo, né, o mestre deles, falou assim, olha, vocês chegaram no ponto que tinha um grande mestre que vivia no alto de uma montanha, que vocês já podem ir lá conhecê-lo. Era o objetivo de todos os estudantes, conhecer esse mestre, que ele trazia sempre grande informações de aperfeiçoamento moral. E esses 2 rapazinhos, aí o filósofo combinou com eles, vai para casa dormir, amanhã de madrugada voltem para nós subirmos a montanha. E quando os rapazinhos estavam indo de madrugada cedinho e encontrar o filósofo para ir conhecer o grande sábio, eles viram uma multidão de pessoas, um pastor tocando várias ovelhas, e tinha um porco muito gordo, e esse porco estava com a patinha machucada, e o porco caminhando com muita dificuldade, e o pastor lá batia no porco, porque estava atrasando todo o trabalho dele. Ele ia para uma feira local que tinha naquela região que eles viviam. E, de repente, e os 2 rapazinhos observando, coitado do porco, estava machucado, ainda apanhava, né? E, de repente, o senhorzinho já com a barba grande, chegou perto do pastor, falou assim para o pastor, eu posso carregar o porco? E o pastor virou, olhou para ele até assim, como assim? Carregar o porco? Eu falei assim, eu posso carregar o porco? Aí ele falou assim, pode. Começou até a rir, né? Zoando, até como o senhorzinho carregar o porco. E o senhor pegou o porco, aquele porco pesado, pôs nos ombros e seguiu. Foi até a feira carregando o porco. E os 2 rapazinhos observaram aquilo, né? O filósofo sempre questiona, né? Tem essa busca de conhecer, de estudar, né? Os 2 rapazinhos chegaram perto do filósofo, do mestre deles, e falou, mestre, aconteceu que o senhor pegou o porco, o pastor, por que será que esse senhor pegou esse porco? Será que é porque ele é uma pessoa boa? Será que ele foi solidário com o porco? Será que ele queria... Aí começou a filosofar várias coisas. Será que o porco queria ter reconhecimento? Claro que não, o porco não ia ter essa capacidade de agradecer ao Senhor, né? Então, por que será que esse Senhor pegou o porco, que é um animal mal cheiroso, tudo, colocou nas costas e levou, né? E o mestre, o filósofo, virou para ele e falou assim, olha, não é nada disso que vocês estão pensando. O Senhor pegou o porco por ele mesmo, porque ele poderia, depois, mais tarde, pensar, poxa, eu podia ter ajudado aquele porco e não ajudei. Então, uma questão de bondade desse Senhor ajudou aquele ser, né, embora sendo um porco, um animalzinho que estava machucado, a caminhar. E os discípulos se contentaram realmente, uma ação nobre. O homem viu que o bichinho estava machucado, pôs o porco nas costas e ajudou a levar. Enfim, subiram a montanha e, para surpresa dos garotos, quando chegaram lá, quem era o Senhor, o grande sábio, o mestre? Exatamente aquele senhorzinho que de manhã pegou o porco e pôs nos ombros. E os garotos viraram, falaram, olhou um para o outro e ficaram, né,
assim, nossa, o sábio que pegou o porco, né? Enfim, passou o dia inteiro de conhecimentos e tudo mais. Na hora de descer a montanha, né? O sábio, o Senhor, virou para eles e falou assim: mais alguma coisa que eu possa fazer por vocês? E um dos rapazinhos, um olhou para o outro e falou assim: mestre, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ele falou: pois não. Aí ele falou assim: por que o senhor pegou o porco e colocou nas costas e carregou hoje de manhã? E nisso o senhor olhou para eles com uma olhar de interrogação e virou e falou assim: porco? Assim, cadê? Interrogação. Ele falou assim: sim, hoje de manhã o pastor estava indo para a feira carregando, tocando as ovelhas, tinha um porco. Aí e ele viu assim: pastor, porco. Assim, parou uns momentos, pensou, falou assim: olha, eu devo estar ficando muito velho, eu vou ficar devendo isso para vocês, eu não lembro disso. E os garotos olharam para o outro e falaram assim: nossa, está meio galhado, né, já o senhor, né? Enfim, foi embora, desceram, né? E nisso o filósofo mais experiente foi à frente, né? Pensando. De repente, o filósofo deu um grito, falou: entendi o que aconteceu. Enfim, aí os discípulos ficaram mais surpresos ainda. Primeiro, o sábio, o gaga, doido, esquecido, né? E depois, o filósofo, do nada, deu um grito, assim, falando que tinha entendido o que aconteceu. E aí, aí os rapazes vieram: o que aconteceu? Perguntou ao filósofo, né? E o filósofo falou assim: olha, eu vim refletindo, na verdade, agora sim, não é nada do que eu expliquei a vocês. Na verdade, o Senhor, ele não carregou porco, nem pelo pastor, nem por nada, nem porque estava com pena do porco, nem nada. Ele carregou o porco porque é a essência dele. A essência dele é servir. Ele não tinha, é tão automático como se fosse respirar. Quando a gente respira, a gente não pensa: hoje às 9 horas da manhã eu respirei tantas vezes. É algo que já faz parte da pessoa. Não faz por interesse nenhum. Ele não tinha interesse pessoal em nada de reconhecimento, né? A essência dele. Apareceu uma oportunidade, ele podia fazer uma coisa, simplesmente faz. Então, gente, isso é uma pálida, assim, comparação de que o que vem a ser um espírito que não tem interesse pessoal. Pois não, só terminando. É isso, é a gente fazer algo e depois nem sequer não lembra. E ele não está lembrando porque era doido, esclerosado, não. É que era como se respirar, ele fazia as coisas e nem se dava por conta. Oscar, abre o microfone, Oscar. Tá aberto? Sim, estamos ouvindo. Quer dizer, interesse pessoal quer dizer que é uma pessoa que quer melhorar, o interesse de ser melhor, é isso? Não é isso. Interesse pessoal. Você trabalha para ganhar dinheiro, isso é interesse pessoal. Você se arruma para ficar bonito, isso é interesse pessoal. Você estuda para evoluir espiritualmente, isso também é interesse pessoal. É diferente. É uma coisa que seja útil aqui? Oi? É uma coisa que seja útil? Não entendi. Uma coisa que seja útil? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Não, eu entendi o que ele falou, mas não entendo o que ele quer dizer. É uma coisa que seja útil, que faz coisa útil para poder ter o interesse pessoal, assim? Não, deixa eu tentar explicar. Deixa eu tentar explicar. Deixa eu tentar explicar. Quando os espíritos respondem para o Kardec que o que delimita um nível de espírito superior para nós é interesse pessoal. Mas é o desinteresse. Nós é que temos interesse. Eles têm desinteresse. Eles não têm interesse pessoal em nada. Tudo que eles fazem da essência, porque a essência precisa. Quando o espírito é extremamente evoluído, ele ama
E ele não tem ele querer amar ou não querer amar. Ele não tem como. Ele simplesmente ama. Então, por exemplo, Deus nos ama. Um amor imenso. Ele pode não nos amar? Não, ele não pode. Não tem jeito, porque isso faz parte dele. Então, um espírito, quando chega num nível muito evoluído, ele não tem interesse pessoal em mais nada, nem interesse para ele. É só para os outros, para tudo. Ah, isso vem dele mesmo, né? Vem dele mesmo, porque ele construiu isso nele, né? Oi? Ele construiu isso nele. Sim, é o nosso papel, é construir. Qual é o primeiro passo para as pessoas começarem a chegar lá na frente e não ter interesse pessoal? É trabalhar o orgulho e o egoísmo. Trabalhar aqueles defeitos que nós temos, né? Procurar nos modificar, né? Sim. Para encontrar o caminho certo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Entendi. Tá certo? Certo, valeu. Ok, obrigado. Oscar, a questão do interesse, não ter interesse pessoal, é o seguinte, é você fazer as coisas, fazer coisas boas, fazer por fazer. Não é pensar, eu vou fazer porque eu preciso de caridade. Eu vou fazer porque eu preciso evoluir. Eu vou fazer porque a pessoa precisa. Não, a pessoa, quando não, o espírito, já que não tem interesse pessoal, ele faz porque faz. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, para não causar uma confusão. A gente viu um vídeo chamado Sobreviventes Quase Humanos, que colocou a gente pé no chão. Kardec coloca a gente no pé no chão quando fala, vocês são espíritos dessa hierarquia aqui, espíritos imperfeitos. Quando a gente fala disso, nós estamos trazendo instruções, informações, assim como Jesus trouxe o Evangelho há 2000 anos atrás, e até hoje a gente não faz quase nada daquilo que está lá, mas está ali. O caminho é aquele. Quando os espíritos respondem para Kardec que o que divide é o interesse pessoal, ele não está dizendo que nós vamos ser assim ainda. Não! São milhões de anos de luta. Nós temos egoísmo, nós temos orgulho, nós temos egoísmo dentro da família. É uma coisa de louco. A nossa vida ainda é de espírito imperfeito. Então, o nosso processo de aprendizado para chegar lá ainda tem muito chão a rodar. Tá certo? Só para a gente entender. Ok? Ok, muito legal. Oi? Muito legal. Ok, entendi. Oscar, obrigado aí pela pergunta. Nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu só voltar lá um minuto para ver se tem alguma coisa para fechar, para a gente voltar aqui. Só um minutinho. Cuidado. Ok. Eu queria só fechar esse slide aqui com vocês, porque depois a gente vai falar de uma coisa que se chama visão de mundo. Tá? Isso a gente vai gastar um pouco de tempo, mas nós não vamos falar hoje. Mas eu queria introduzir esse assunto aqui. Para a gente sair do item 1 para o item 2 e trazer o conteúdo da questão 895 para o nosso dia a dia, precisamos entender. Então, olha só. Ainda estamos falando da questão 895, interesse pessoal. Nós precisamos entender algumas coisas nessa vida. Nós precisamos entender a primeira. Por que nós estamos aqui nesse mundo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer e nós temos que descobrir a resposta. Cabe a cada um de nós descobrir a resposta. Nós precisamos do mundo? Claro que precisamos. Mas ele também precisa de nós? Essa é uma pergunta. Como é que nós devemos interagir? Nós estamos falando com a vida. Existe uma maneira de falar com a vida e a vida fala com a gente. Nós temos que entender isso. Como nós estamos lidando com a nossa missão e como estamos interagindo com o mundo? Nós temos uma missão que é de aprender. Eu estou fazendo alguma coisa com relação a isso? E como é que eu estou interagindo com o mundo? Quando eu falo com o mundo, é com a vida, com as pessoas, com a vida em si. Como que está a minha interação? Perguntas que eu tenho que responder. Qual é a nossa percepção ou entendimento da interação do mundo? Então, aí é uma coisa interessante. A gente compreende como funciona o mundo a nível de relação? Então, com essas perguntas que eu vou deixar aí encafifado para vocês pensarem um pouco, nós vamos começar na aula que vem sobre uma coisa chamada visão de mundo. Tá? Nós vamos falar da visão de mundo,
Isso vai levar à aula que vem, vamos falar depois da caverna de Platão. Aí depois nós vamos sair do tema 2. Talvez nós vamos levar mais umas 2 aulas, ou 3, e aí nós vamos sair do nível 2 e vamos para o nível 1, que é doutrina espírita. Aí nós vamos entrar na lógica da organização dos livros básicos. Como é que funciona isso? Tá bom? Vamos falar disso aí. Então, agora nós estamos no item 2, e na semana que vem vamos falar sobre visão de mundo. O que eu sugiro a vocês, para ficar mais fácil, é que se tiver um tempinho, já olhem esses slides aqui, ó. Até aqui. Visão de mundo, tá? Para a gente falar na próxima aula. Eu acho que na próxima aula a gente fala de visão de mundo e a gente fala também do mito da caverna, tá? Eu acho que dá. Vamos ver. Então, hoje a gente queria ficar aqui com essas questões, baseado na questão 895, porque se nós estamos falando de interesse pessoal, gente, nós estamos falando de interesse do mundo inteiro, de todo mundo que vive nesse mundo. Todo mundo tem algum interesse pessoal. O interesse pessoal é diferente para cada um, ou é diferente para cada categoria de pessoas. Tem isso também. Deixa eu fechar aqui. Voltando aqui. Então, quando a gente fala de interesse pessoal, cada um tem seu interesse. Qual é o meu interesse? O meu interesse, eu sou um empresário muito rico, meu interesse é continuar rico, e se eu puder pagar um salário menor, melhor, se eu puder economizar o máximo, cortar os custos, melhor. Esse é o meu interesse. Qual é o interesse do meu funcionário? É ganhar mais, ter um salário melhor. E aí vai. Qual é o interesse do político? Qual é o interesse do empresário? Qual é o interesse? Tem milhares de interesses. E a visão de mundo, ela afeta todos os habitantes desse mundo. É por isso que nós vamos falar de visão de mundo. Nós estamos trabalhando dentro de um processo de compreender onde nós estamos vivendo. Eu preciso que vocês entendam isso. O que nós somos, onde nós estamos vivendo e o que eu tenho que fazer para melhorar isso, que é a vida que eu estou vivendo e o mundo que eu estou vivendo. Como que eu vou interagir nisso? O que eu tenho que fazer para melhorar isso? Porque esse é o papel de um espírita. Né? Primeiro, compreender um pouco o que sou eu, o que significa interesse pessoal, o que significa essas perguntas que estão aqui, como que eu posso responder essas perguntas conscientemente, e o que representa o mundo em que eu vivo, por que ele é assim? Por que o nosso mundo é desse jeito? Por que nesse mundo tem 2 bilhões e meio de pessoas com deficiência alimentar? É 1/3 da população do mundo. Por que morrem 895 milhões de pessoas passam fome no mundo? O que está errado? Isso me preocupa ou não? Eu sei disso ou não sei? Eu já sabia disso ou não sabia? E se eu sei disso, eu posso fazer alguma coisa? O que isso me afeta? Né? Mas é lá na África, né? Aqui, não, como assim? Tá? Nós somos espíritas, reencarnacionistas, nós acreditamos em algumas coisas. Então, esses primeiros momentos das nossas aulas é para a gente colocar o pé no chão. O que eu sou, o que é a vida, o que é o mundo, como eu estou inserido, porque existe uma coisa que nós não podemos esquecer, que nós fazemos todo dia, que se chama escolhas. Nós escolhemos todos os dias ou A ou B. Ou A ou B. Isso é fatal, ninguém escapa disso. E quando você escolhe, você impacta. Né? Quando você escolhe, você impacta. E aí você tem que saber, eu escolho isso e não escolho isso. Isso que eu escolhi impactou aqui, isso que eu escolhi impactou ali. Então, eu decido que eu não vou cumprir nenhuma medida, por exemplo, falando da pandemia, não vou cumprir nenhuma medida de proteção e tal. Ok, você escolheu. Isso tem um impacto. E o impacto pode ser grave ou muito grave. Pode não ser nenhum, claro, mas isso é outra história. Né? Então, a gente escolhe na vida sobre vários aspectos. E é assim que é, porque nós temos responsabilidade de saber escolher. E para saber escolher, precisa compreender, precisa entender, precisa pesquisar.
Nós estamos aqui para compreender o mundo como é, por que eu estou aqui, eu como espírita, o que eu posso fazer para melhorar. Ah, mas como que eu vou mudar o mundo? Não, ninguém está falando de mudar o mundo, é mudar nós e impactar. Mudar a mim e impactar. Ela se muda e impacta, você se muda e impacta. Esse é o processo. Então, a gente vai ficar aí mais umas 2 ou 3 aulas falando desse assunto. Depois nós vamos partir para o item 1, que é a doutrina, e falar um pouco de Kardec, falar um pouco das contradições, do controle universal. Vamos entrar na metodologia de Kardec, e é muito interessante entender como que esse espírito bolou a doutrina espírita. É incrível. É incrível, incrível, incrível. Gente, perguntas, dúvidas? Nós temos alguns minutos ainda. Fiquem à vontade. Estamos assustados ou não? Acha que é complicado? Acha que vai ser complicado ou não, gente? José, Oi? eu fiz uma pergunta no chat, mas você não viu, vou perguntar aqui. No caso do interesse pessoal, seria o nosso ego nessa Oi? história? Desculpa, pode Deu para falar. entender? Não, não ouvi nada. Não. No caso do interesse pessoal, seria o nosso ego? É mais do que isso. É bem mais. É bem mais do que isso. Vamos falar assim. O egoísmo, o orgulho, o ego, as paixões, imagine que eles estão mais ou menos numa esfera. Numa esfera. E tem níveis essas esferas. O interesse pessoal está num nível muito mais profundo. É como se falasse assim, quer ver? Vamos ver se fica fácil entender. A gente tem um monte de coisa para aprender e vencer na vida. Egoísmo, orgulho, paixões, vícios, tudo isso. E tem o amor no mais alto nível dele que nós temos que atingir. Bom, você já sabe que ele está lá em cima. Ou está longe. Então, pensa assim, interesse pessoal é uma coisa que está longe. Aí, como começa? Começa com egoísmo, com orgulho, com ego, trabalhar tudo isso. Você vai trabalhando tudo isso durante alguns milhares, algumas centenas, alguns milhões de anos, para você chegar lá na frente e trabalhar outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, até um dia que você não precisa trabalhar o interesse pessoal. Esse é o ponto. Não se trabalha interesse pessoal. Ele vai aparecer. Assim como felicidade. Você não trabalha a felicidade. Você não adianta buscar a felicidade, você não vai achar. Nós vamos entender isso lá mais no final do curso. Não adianta você buscar paz, você não vai achar a paz. Não é assim que funciona. Existem coisas que você tem que fazer para aquilo acontecer. Se você quer felicidade, você tem várias coisas que você tem que fazer. Se você quer ter paz, tem várias coisas que você tem que fazer. Aquilo aparece. É uma consequência. Né? Pode falar, Oscar. É uma coisa pura, né? É uma pureza. É um nível de espírito muito elevado Então, elevado mesmo. faz as Mas coisas assim com mais pureza, sem assim aquele interesse que a gente temos de fazer aquilo para se beneficiar para a gente mesmo. Oscar, é assim, ó. A gente não entende isso. A gente só entende a teoria disso. É verdade. É muito difícil para nós pensarmos na vida, só um minuto, pensarmos na vida, na nossa vida ou na vida de qualquer pessoa que a gente conheça, que faça coisas sem interesse pessoal. Porque eu vou dizer para você com toda sinceridade, se tiver alguém que está nesse nível, é um espírito missionário, ele é um espírito de evolução muito grande, não é o nosso caso. E o interesse pessoal, ele é uma coisa que faz parte da nossa vida, e vou dizer mais, ele é um motor que alavanca outras coisas na nossa vida, assim como o egoísmo sempre foi um motor que alavancou a nossa vida de sobrevivente. Mas se nós queremos agora mudar para um outro nível, nós temos que trabalhar esse egoísmo para a fraternidade. Então, uma coisa vai puxar a outra. Ô, Vanessa, antes de continuar, eu queria saber se o que eu respondi te ajudou. Entendi sim, José. Obrigada. Ok, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Se alguém ficou com dúvida, tem pergunta, não está claro, manda e-mail, manda o WhatsApp. Se não quiser falar aqui, não tem problema. Mas ainda temos alguns minutos. Se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, fique à vontade. Estou vendo que tem uma mãozinha levantada aí, ô Fábio.
Você quer falar, Fábio? Seu microfone está fechado. Pode abrir. Desculpa. Pode falar, por favor. Obrigado. É assim mesmo. Então, Não, gravar a aula, é brincadeira? É verdade. A primeira é que a gente fica tão inteirado no assunto e esquece de mexer aqui abrir o microfone. Eu queria fazer uma colocação e juntando tudo desde os vídeos, agradecer o estudo de segunda, porque esses momentos fazem nos sair desse looping, que é o automatismo. Quando nós paramos nas segundas-feiras, lógico, tem a semana inteira, mas a segunda é um momento que nos ajuda muito. Nós contribuímos, contribui muito para que a gente saia um pouco desse fenômeno de looping, do automatismo do dia a dia. Então, eu queria agradecer e falar aqui dos vídeos, e hoje falando do interesse pessoal, que nem você citou no vídeo, que nós estaremos no primeiro vagão ainda do trem da nossa evolução. E eu descubro hoje, fechando o vídeo, que nós não estamos no primeiro vagão. Eu, pelo menos, falo por mim, eu estou no porta-mala do primeiro vagão. Né? Porque a cada encontro, é o que você falou, a gente vai, antes de entrar nos assuntos mais pertinentes à doutrina, nós vemos que nós precisamos, às vezes, nos centrar e colocar e saber onde nós realmente estamos, quem nós somos, né? Primeiramente, para daí dar o primeiro passo. Então, eu só queria fechar minha colocação falando que eu assumo, eu estou no porta-mala do primeiro vagão, tá? Uma boa noite, obrigado. Ô, Fábio, mas o seguinte, a grande realidade, gente, é que nós estamos aqui, essas segundas-feiras, para nós, é ótimo essas aulas serem na segunda-feira, que a gente já se prepara para uma semana melhor. Na terça a gente já acorda mais reflexivo, e com o passar das aulas, a gente vai vendo o quanto a gente toma um gás, uma energia nessa segunda-feira para a gente repensar. Né? Então, é isso, nós estamos ainda longe, mas já estamos caminhando, já estamos preocupados, pensando. Castro, pode falar. Então, Ruelano, se você me dá um minutinho aí, eu queria dar um rápido. Perguntei. Parece que eu perdi a conexão. Já voltou. Deixa eu ver se tem mais gente. Só um minuto, Castro. Deixa eu ver, só um minuto. Deixa eu ver se tem alguém fora do ar aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim. Estou vendo. Sim, parou por um tempinho, mas voltou já. Tudo ok. Tá ok. Tá bom. Então, eu queria dizer que esse celeiro de trabalhadores, né, hoje, para vocês terem uma ideia, nós já temos vários colaboradores aplicando o passe, né, que eu me lembro, sim, de nome, vou esquecer a metade, talvez, mas tem o Bruno, tem a Carolina Souza, que está aqui, que além de ajudar no passe, já tem feito ótimas palestras, não é? E todos crias do curso. Hoje, 80% da equipe que faz a campanha Alta de Souza, também conhecida como Campanha do Quilo, que é um trabalho muito interessante, é formada. Esse trabalho, para vocês terem ideia, estava para ser descontinuado, parado há 2 anos atrás, por falta de colaboradores. Então, a meta é essa, sala de aula e oficina logo em seguida, não é? E aí eu queria fazer um convite, né? Nós estamos tendo, às terças-feiras, um trabalho presencial, no qual, com todas as normas de segurança preventivas aí, né, têm sido tomadas,
para que as pessoas possam receber um passe, um atendimento fraterno, que é feito das 19 às 20 horas. Às 20 horas começa a sessão pública, né? Com 1/3 da capacidade do salão, mas temos... dizem que pronto-socorro não deve fechar em época de pandemia, né? E a Casa Espírita é um pronto-socorro espiritual, não é? Aos domingos, das 15 às 17, tem um trabalho presencial nessas 2 horas para receber doações e distribuir cestas a famílias carentes que estão sendo vítimas aí da pandemia. Nesse horário também pode-se tomar um passe, fazer um atendimento pessoal pelo pessoal que está lá, né? Carolina tem ajudado nesse trabalho e cada domingo tem uma equipe revezando, né? Fica, então, o convite aí, gente, né? E os nossos votos de uma esperança grande de que a passagem da sala de aula para a oficina seja logo, né? Sejam bem-vindos e é uma alegria tê-los aí com a gente, tá bom? Só isso. E essa passagem da sala de aula para luta, para a labuta, né? De fato, não necessariamente não precisa ser somente na Casa Espírita, é no nosso dia a dia, né, gente? É dentro da nossa casa. Hoje, quando é o término da nossa aula, nós já olharmos para o nosso familiar, já com um olhar de bondade, de carinho, de gratidão, de ser mais participativo das coisas de casa, né? Isso tudo já é o começo da nossa reforma íntima, de pôr em prática aquilo que a gente está aqui aprendendo, né? Nós temos sempre oportunidade em tudo de ter uma oficina de trabalho, né? É interessante a colocação do Castro, que me lembrou... deixa eu só fechar aqui, Castro, senão vai dar interferência. Que nós, no ano passado, nós instituímos um trabalho do grupo, onde nós tínhamos aí 10 minutos de estudo para os participantes do grupo fazerem na introdução dos nossos trabalhos, que nós vamos voltar com isso. A gente tem algumas ideias, a Ana deu umas ideias, a Mariana deu umas ideias ano passado, nós vamos depois discutir isso, porque é importante as pessoas que estão aí ouvindo também participarem, poderem pesquisar, poderem apresentar seus pontos de vista. Isso é muito importante. Isso gera, depois, uma condição até de trabalhar na casa, nas palestras, como aconteceu o Castro falando. Então, isso é muito importante, a gente se envolver, não ficar só no estudo, a gente se envolver, isso é muito bom. Ok. Vocês têm o material para vocês darem uma olhada, as perguntas, a visão do mundo, e vamos falar na semana que vem. Talvez a gente entre um pouco na questão da caverna de Platão, mas ela vinculada a esse processo de aprendizado da vida. E se alguém quer falar alguma coisinha, nós temos 2 minutinhos para a gente encerrar. Quem vai fazer a prece hoje? Tem 2 minutinhos para a gente encerrar, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Denise? Levantou. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Perfeito. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação ao interesse pessoal. Sentir uma sensação de bem-estar, ver da forma que seja, é considerado pessoal? É dolorido, mas é. O espírito, ele é diferente, tá? Ele vai ter uma paz, ele vai ter uma plenitude, mas isso é consequência. Quando você faz alguém por uma pessoa, uma caridade, alguma coisa que você faz, você fica feliz por essa pessoa você ter feito isso. No nosso nível evolutivo,
ainda tem o interesse pessoal de se sentir bem por ter feito algo por alguém, isso é muito poderoso, isso é muito forte ainda em nós. Esse sentir a paz por estar trabalhando, não é por estar trabalhando, é a paz porque está. Então, todo o nosso processo ainda é um processo de troca. E a espiritualidade sabe disso, sabe da nossa condição. Tanto é que, se você pegar o Evangelho, se você pegar o Livro dos Espíritos, se você pegar outras religiões, em vários momentos se fala de fazer coisas e as recompensas que tem. Ah, está errado? Não, é o nosso nível, e provavelmente é um nível ainda de humanos muito mais evoluído que nós, que ainda vai estar assim. Não tem erro nisso. Assim como o egoísmo não tinha erro, no sentido que ele era um motor de propulsão para o sobrevivente. Ele passa a ser errado quando a fraternidade não existe por causa do egoísmo. Então, o egoísmo, ele já está fazendo mal para a sociedade. O interesse pessoal ainda vai viver em nossas vidas por talvez milhões de anos. Vai haver uma época que ele não vai fazer bem mais para o espírito, provavelmente nem reencarna mais. E aí ele vai desaparecer. Mas por que a gente colocou essa questão 895? Não é para a gente se preocupar, eu tenho que fazer as coisas sem interesse pessoal. Gente, isso não vai existir na nossa vida. Mas a gente tem que entender que tem que mirar que isso vai acontecer um dia, no nosso processo de evolução. Né? Porque se fosse assim, Jesus não falaria do amor para nós, sabendo do nosso nível, sabendo de 2000 anos de guerra e de violência no mundo, sabendo que a gente ainda tem muito chão para correr. Eu falei, não está na hora de falar de amor para esse pessoal. Não, está sim, tem que falar daquilo que é grande. Né? Então, o Kardec e os Espíritos colocam isso no Livro dos Espíritos, que é uma coisa muito grande, mas tem que falar. Tá? Não sei se está claro, eu sei que esse assunto não... Oi, Denise. Não, agradecido. Então, mesmo que não haja intenção, mas você sinta ainda não seria o correto, né? Então, a gente vai aprendendo. Tem uma escada para subir, né? Tem muitas escadinhas para a gente subir ainda. Ô, gente, a gente está... Denise, só para finalizar, acho que a gente não tem que ficar muito preocupado com essa questão, meu Deus, será que eu estou fazendo com interesse pessoal? Porque ainda está em nós isso, nem que seja, eu faço alguma coisa para o Ruela, eu fico feliz. Então, eu tive esse prazer, foi interesse pessoal. É algo muito além de a pessoa, o espírito, fazer sem nem se preocupar. Mas é uma coisa também que me lembrou agora, que combina com o interesse pessoal, é a paz de Cristo e a paz do mundo. E na hora certa nós vamos falar. Também essa paz que nós almejamos, vai fazer um parâmetro bem bacana que vai dar para entender melhor essa questão de interesse pessoal. Gente, nós estamos na nossa hora, já deu, e a gente precisa fazer a prece. Normalmente a gente convida alguém para fazer a prece, não é obrigatório, mas é uma oportunidade. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a prece final. Opa, Oscar, que ótimo. Então, abre seu microfone. Está aberto. Vou fechar o meu. Só um minuto. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade desse aprendizado que estamos iniciando, para que Deus possa pôr em nosso coração o sentido do amor, que o amor é muito importante, é o alimento do espírito, para que possamos seguir adiante, sempre para frente, para encontrarmos sempre a realidade que nós somos, espírito para evoluir no caminho reto e verdadeiro. Muito obrigado, graças a Deus. Gente, muito obrigado pela paciência, muita paz, muita luz. Nós vamos aqui encerrar a gravação e que vocês tenham uma semana maravilhosa e fiquem junto aí.
E estamos no WhatsApp aí, se precisar alguma coisa, ok? Coisa que quiser conversar, manda mensagem. Pode mandar no privado, que a gente conversa, a gente troca muitas ideias. Um abraço a todos, boa semana, muita paz. Um beijo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi.